que ela tem o vigor, a vitalidade e a coragem, que hoje são requisitos indispensáveis para ocupar o espaço político nacional. Carol Detoni, queria dar bom dia para a deputada federal Carol Detoni. Tudo bem, Carol? Bom dia, meus amigos. É uma honra estar aqui com vocês. Estamos aqui. Hoje o dia promete. Por isso Carol, que eu eu falei, tô bem. só tenho 10 minutos. Sabe? O que está acontecendo em tempo real aqui, tá? Isso, eu Questão do queria me Ramage, atualizar com você. Vamos questão do lá. Ramage está agora na CCJ. A suspensão do processo do Ramage por ser parlamentar e automaticamente essa extensão a todos os investigados do suposto golpe do dia 8 de janeiro. Nós vamos votar aqui para suspender o processo com relação ao Ramage de todos os investigados na CCJ. Votando na CCJ já vai direto ao plenário. Ao mesmo tempo, na comissão do Senado, que eu estava acompanhando aqui o senador Amin Seif do meu estado, para suspender o decreto do Lula que demarcou territórios indígenas no final do ano. E na comissão do trabalho, está o ministro do trabalho para ser ouvido com relação aos seus pronunciamentos, a escala 6x1, aquela coisa toda. 4 da tarde nós temos a marcha pela anistia. Enfim, muitos temas pulando aqui. E, para coroar, ontem votaram na calada da noite o aumento do número dos deputados. Então, assim, não é fácil. Por 13 votos, nós perdemos a votação. Eu queria te ouvir sobre esse assunto, Carol, porque a gente falou aqui, né? Já existe uma representação desproporcional de uma Câmara Federal que deveria ser proporcional. São Paulo, com 70 deputados, Minas Gerais, tem vários estados que são subrepresentados. Por que o Hugo Mota aprova uma urgência de um projeto que não tem nem pé nem cabeça? Qual que é a história por detrás disso, Carol? Você consegue passar para a gente? Na verdade, a nossa Constituição ela prevê que periodicamente seja analisado o número do mínimo e máximo conforme a proporcionalidade. E, segundo o último censo do IBGE, ficou constatado que algumas regiões do Brasil perderam população e outras ganharam, de modo que estava na hora de fazer o reajuste das bancadas. Ou seja, não se está falando em aumentar o número de deputados. Se estava falando em pegar os 513 e verificar, Santa Catarina teve um aumento populacional. Então, segundo o novo censo do IBGE, merece mais 4 deputados. Rio de Janeiro já não teve esse aumento. Teve um decréscimo da população. Então, precisa perder 4 deputados. E esse planejamento, nós submetemos essa proposta em pauta porque o Supremo teve uma ação proposta no Supremo para fazer essa adequação conforme o mandamento constitucional, e o Supremo mandou que o TSE fizesse esse ajuste antes das eleições do ano que vem. Só que, conforme o censo do IBGE, nós tínhamos essa planilha do que deveria ser adequado. E para que o Supremo, então, não legislasse no nosso lugar, desde que eu estava como presidente da CCJ, pautei esse tema, pautei o projeto do deputado Pezente, de Santa Catarina, que previa essa readequação. Só que a bancada, principalmente do Rio de Janeiro, se mobilizou, foram lá na CCJ, nós tínhamos contabilizados para passar esse projeto sem aumentar, só as cadeiras, e, no entanto, eles pegaram o pessoal neutro, que estava do lado da readequação, e puxaram para o lado deles para não readequar, para votar o projeto da Dani Cunha, que era para aumentar o número de cadeiras. Quando a gente percebeu que havia ocorrido uma mudança nos votos, nós tiramos o projeto de pauta para não perder. Só que, devido ao ultimato da Justiça de que deve ser votado até junho, o Hugo Mota botou na pauta ontem essa urgência. Nós votamos contra porque ele botou em pauta o projeto da Dani Cunha para aumentar as cadeiras. Mas o brasileiro não quer aumentar a cadeira. O brasileiro tem que adequar? Ok, vamos readequar. Só que as bancadas que vão perder deputados não admitem perder deputados. E no Brasil é tudo assim. Eu não quero sair perdendo, então eu vou tentar esculhambar com tudo. Então, fez com o quê? Fez com que nós não tivéssemos tempo hábil para submeter essa emenda para análise. E aí, deputados de estados que estão sendo prejudicados, como o estado de São Paulo, que você falou que está subrepresentado, São Paulo deveria ter mais de 100 deputados. Só que esse limite de mínimo e máximo é estabelecido na Constituição. Então, não é por lei complementar, tem que ser feita aí uma alteração constitucional. Eu estava até falando com um consultor aqui da Câmara, e olha que coisa engraçada. Em 1967,
a Constituição previa que o número mínimo e máximo de deputados era o mínimo 6 por estado e o máximo 60. Com a Constituinte de 88, houve um consenso de 8, mínimo de 8, que é hoje o mínimo de 8. Se você pegar lá Alagoas, Paraíba, entre outros estados, o mínimo é de 8. Tem estados que não tem nem população proporcional para ser 8, e tem 8. E o máximo seria de 80. Mas por que você vai me dizer, não, mas o máximo não é de 70, como é São Paulo? Porque foi feito uma espécie de golpe nessa votação. Quando Ulisses Guimarães colocou em pauta, ele começou pelo número mínimo, por pressão dos estados do Norte e do Nordeste. E aí, quando votaram o mínimo de 8, que aumentaram do mínimo de 6 para 8, eles votaram para 8, e aí se retiraram do plenário, dizendo o seguinte, não, nós não vamos votar no máximo 80, nós queremos uma redução. E aí, disseram assim, não, porque São Paulo já tem a supremacia econômica, não pode ter a supremacia política. E nisso, isso é uma coisa que poucos sabem da história do Brasil. E nisso, eles fizeram um acordo que eles só voltariam a votar a matéria se não fosse 80 o máximo, mais 70. Por isso que ficou essa discrepância de 8 e o mínimo de 70. Era para ser o mínimo de 8 e o máximo de 80. Então, São Paulo sai perdendo. São Paulo quase 100 deputados pela densidade demográfica. Mas, infelizmente, não se fala mais sobre isso. E, historicamente, São Paulo, que deveria ter votado a gente teve uma pequena... tivessem votado contra, se esses Acho que 14 voltou. deputados de São Paulo ontem tivessem votado contra a matéria, nós não teríamos tido esse avanço dessa matéria e ela não teria sido aprovada nos moldes em que se encontra. Coincidentemente, todos do PT, né, deputada? A maioria do PT e até do PL, o Antônio Carlos Rodrigues. Esse cara aqui, eu não sei o que está fazendo no PL, mas esse cara tinha que ser enxotado do PL, assim, rápido. Meu Deus do céu. Professor André, tem uma pergunta para Carol? Consegue mais uma perguntinha, Carol? Uhum. Vamos lá. Sim, tudo bom, deputada? Bom dia, prazer falar contigo. Tudo bom. Olha, prazer é meu. Eu queria entender essa questão do Ramagem, sobretudo, qual a expectativa, né? Qual a expectativa em relação a essa votação? Qual a expectativa do alcance também dessa questão? Quer dizer, e qual é o tipo de pressão eventual que está o parlamento sofrendo do STF, se recadinhos estão circulando ou não pelos corredores do Congresso em razão dessa votação? Olha, nós estamos submetendo aqui uma prerrogativa legítima constitucional, de que se tiver a possibilidade de suspensão de uma ação penal movida contra um deputado após a diplomação. E, surpreendentemente, o presidente Hugo Mota está dando celeridade ao caso, né, defendendo as prerrogativas parlamentares, coisa que a gente vem lutando há muito tempo, que desde a prisão injusta do Daniel Silveira é que foi ladeira abaixo esse tratoraço em cima das imunidades parlamentares. Hoje a gente não tem confiança nenhuma, garantia nenhuma de que palavras proferidas na tribuna que são imunes, nós não venhamos a sofrer consequências por isso, porque houve essa relativização. Hoje, existe uma supremacia do Poder Judiciário sobre o Congresso Nacional, o que é um absurdo, porque não existe hierarquia entre os poderes. Mas, surpreendentemente, o Hugo Mota está dando chance de a gente votar essa matéria e está dando prioridade. Tanto que, caso, uma vez votada aqui na CCJ, ela vai direto ao plenário e acreditamos que vai ser votada no dia de hoje. Olha, os ministros supremos não têm mandado recados para nós, deputados do PL, porque eles sabem que nós temos um compromisso com a anistia, que nós temos um compromisso com a defesa das prerrogativas parlamentares. Mas, sem sombra de dúvida, devem estar mandando recado para os deputados do centro, justamente cobrando que eles não sejam desautorizados. Desautorizados num processo que é absolutamente ilegal, até porque o Supremo não tem competência originária para julgar pessoas sem foro privilegiado por invasão à propriedade pública, etc., nesse absurdo, mais um dos absurdos que está vindo do Supremo nesse inquérito aí do dia 8, nessas condenações exageradas, desproporcionais. Enfim, eu acredito que a expectativa é boa, até porque os parlamentares começaram a perceber que se você permite que a prerrogativa de um deputado de direita seja violado, amanhã pode ser um deputado de esquerda. Então, nós acreditamos que os deputados de centro e os de direita vão votar a favor do processo do Ramagem.
Até quero ver como é que foi a retirada de pauta. Que eu estava, quando eu comecei a entrevista, nós estávamos votando a retirada de pauta do processo do Ramage da CCJ, e essa votação nominal vai nos dar uma baliza de como vai ser a votação do mérito. Prosseguiu, né? Se prosseguiu, é porque foi rejeitada a retirada de pauta e nós temos voto suficiente para, pelo menos, aprovar o relatório do Ramage na CCJ. Agora, no plenário, nós vamos ter que começar a contabilizar os votos e mais tarde eu vou dar para vocês essa ponderação que eu vou ter que falar com o líder Sócines, que com certeza está falando com as demais bancadas para votarem a favor do relatório do deputado Gaspar pela suspensão dessa ação penal. Perfeito, Mas a deputada. Mais expectativa é uma boa. pergunta. A expectativa é boa. A expectativa é boa. Mais uma perguntinha também, lembrando que é um absurdo e a qualquer momento o Supremo pode interferir, inclusive, na negociata com o Hugo Mota e com o Alcolumbre, né? A gente vê essa luta de vocês, que tem que existir, mas, de novo, a gente fica refém de um Supremo que barrou a CPI do abuso de autoridade, que a gente precisa também relembrar sempre a nossa audiência que as assinaturas foram coletadas e ela tem precedência, inclusive. E tem agora a CPMI do INSS. Queria, se você pudesse, se a senhora pudesse, deputada, dar uma atualizada para a gente a respeito das duas. Então, a CPI do abuso de autoridade, ela está numa lista ali, nós temos uma lista de CPIs aqui na Câmara, o Hugo Mota não pode simplesmente pensar uma ou outra para decidir, ele vai ter que enfrentar uma por uma na ordem de chegada. O fato é que essa presidência, como a do Lira, não resolveram andar com as CPIs. Deveriam ter, é um instrumento da minoria, não pode ser ignorado, e deveriam ter enfrentado, dado essa oportunidade para a oposição e a minoria trabalhar. Mas esses presidentes estão sendo coniventes com todos os erros do governo e não estão dando chance de a gente poder trabalhar e fazer essas investigações. Com relação, então, à CPI do abuso de autoridade, ela está parada há muito tempo, é uma expectativa nossa andar, mas infelizmente não há essa vontade política. Inclusive, tanto o Lira quanto o Hugo Mota participam de missões oficiais ao lado do Lula, passam dias ao lado deles ali confraternizando, indo lá no velório do Papa. Isso é um péssimo sinal, é um sinal de afinidade, é um sinal de conversa, assim, que não mantém a independência do poder legislativo. Nós deveríamos ter uma postura independente. E não esse alinhamento, viagem junto, pelo amor de Deus, isso é uma palhaçada. CPMI do INSS, já foram colhidas as assinaturas. Ontem estávamos falando com a Coronel Fernanda, que colheu mais de 200 assinaturas dos deputados, e a Damares já está em cerca de 30 assinaturas. Só que elas não quiseram protocolar ontem. Nós íamos fazer uma coletiva de imprensa e suspenderam. Por quê? Porque a partir do momento que a gente protocola, as assinaturas ficam no ar. E até você não ler em plenário, eles podem tirar as assinaturas. E há uma pressão muito grande sobre o Alcolumbre e deputados para que tirem as assinaturas da CPMI, a ponto de que, se muitos tirarem, não vai ter número, apoiamento suficiente para poder tramitar. Então, elas estrategicamente querem segurar até a próxima semana, quando o Alcolumbre voltará de viagem, para poder, então, protocolar e exigir que ele paute em plenário na sequência e leia a abertura da CPMI em plenário. Agora, eu acho muito estranho, né? Com tudo que está acontecendo no Brasil, roubo aos idosos, INSS, pensionistas, economia derretendo, inflação estourando na porta do povo brasileiro, que não consegue nem comprar mais o café de cada dia. E aí, queiram votar o número de aumento de deputados. Eles vivem numa outra realidade. Eu não sei em que realidade que vivem, destoando do povo brasileiro. Infelizmente, o governo Lula, com uma medida de tentar salvar o seu governo, vai tentar apoiar agora. E nós temos uma reunião hoje, na Frente Parlamentar do Livre Mercado, que eu presido, até tinha esquecido dessa agenda aí, mas agora de meio-dia tem uma agenda importantíssima com o presidente Lira, que vai ser o relator da proposta para isentar o imposto de renda até R$ 5.000. Então, é uma medida tão populista que vai atingir tantos brasileiros, né? Praticamente 90% dos brasileiros que ganham até 3,5 mil, que vão ser isentados no imposto de renda, né? Os que ganham até 5 mil, aí dá a grande massa da população, que vão ser beneficiados. Vai quebrar com os municípios, porque parte dos fundos dos municípios é feita desse imposto de renda até 5 mil. Então, eu não sei o que vai ser dos prefeitos que não vão poder pagar as contas básicas, mas vai ser uma medida populista visando o ano que vem para tentar agradar um povão que está desesperado. Então, é uma medida que nós temos que votar a favor. O problema dessa medida é que vai passar esse ônus fiscal para os que ganham um pouco mais. E hoje você tem aí uma classe média
que paga 27% de imposto, mas que não tem, mas que quando quer saúde tem que pagar, quando quer escola tem que pagar. Ou seja, se a gente pagasse bastante imposto e tivesse serviços públicos adequados, tudo bem. O problema é que também a classe média sofre porque paga muito imposto e quando quer um serviço de qualidade tem que pagar privado. Então a gente tem uma situação brasileira de ineficiência do Estado que a gente também precisa discutir. Nós vamos discutir essa medida e provavelmente vamos ter que aprovar um texto alternativo, mas não podemos também ser contra a isenção do imposto de renda, porque era uma medida que o Bolsonaro ia aprovar. Nós vamos ter que ver como é que a gente vai administrar isso dentro do partido, até porque a gente não quer apoiar nenhuma medida que venha do governo Lula, né? Perfeito, deputada. Queria agradecer, a gente já estourou bastante tempo que a deputada falou que ia ter conosco. A gente está aqui com 11 mil pessoas, o pessoal do chat adora demais o trabalho da deputada Carol Detoni, e eu gosto de ficar trazendo isso, não por interesse político de vê-la no Senado, mas eu acho que a Carol é a voz hoje mais preparada e mais corajosa, é só ouvi-la falar, né, para enfrentar a tirania que hoje foi implantada pelo Supremo Tribunal Federal e um sistema que, a hora que a gente começar a mexer nesse vespeiro, vai ter um contra-ataque gigantesco do sistema, mas a gente tem que estar ao lado de pessoas que são extremamente competentes e têm a capacidade de fazer o jogo virar para o nosso lado. Obrigado, Carol Detoni, deputada federal Carol Detoni, por achar esse tempinho para a gente. Muito obrigada, um grande abraço a todos que estão conosco ao vivo. É uma grande honra e sempre estou à disposição para o bem do Brasil. Estamos trabalhando intensamente. Então, uma grande honra estar aqui com vocês também. Um abraço. Valeu, um abraço.